Estimada comunidade do Senhor, palavras do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, registradas no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 8. Está na página 1399. Marcos, capítulo 13, versos de 1 a 8, na página 1399. Quando Jesus estava saindo do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isto vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas estas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícia de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Estimada comunidade de Cristo, até aqui nos trouxe Deus, e que assim seja para sempre, seja eternamente. Amém. Nadie queira sentar-se. A Ana Clara ainda chegou em tempo de ouvir a pregação. Jesus está com seus discípulos no lindo, majestoso e imponente Templo de Jerusalém. E nós estamos no nosso templo, espaço dedicado em 15 de novembro de 1911 e reinaugurado em 1988 para anunciar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Quando da sua inauguração, era o mais alto e belo prédio em São Leopoldo. E até hoje, esse monumento é um dos monumentos da presença evangélica luterana neste país. No decorrer da visita de Jesus ao templo, ele ouve as pessoas tecendo comentários sobre a beleza do espaço. Nestes 3 anos que eu estou com vocês, neste tempo, já acolhi inúmeros grupos que vieram conhecer a Igreja do Relógio, e igualmente eu ouço elogios e comentários incomensuráveis
sobre o seu interior. O lustre acima de nós, com os 4 evangelistas, a galeria toda esculpida, o altar com o Cristo de braços abertos, feito a partir do original que tem na Dinamarca, os vitrais no entorno do altar e também no entorno da igreja, que foram feitos numa pequena oficina em Hannover e compradas graças ao trabalho da OASE aqui da nossa comunidade. O púlpito, de onde eu vos falo, o órgão de tubos, que também foi trazido da Alemanha em 1911. O exterior, em estilo neogótico, a torre com os relógios e no alto a cruz. Enfim, eis que estamos parte da Igreja de Cristo, que guarda a história dos imigrantes protestantes e é a concretização da liberdade religiosa nesta terra, e é também referência geográfica ainda para o povo leopoldinense. Amada comunidade de Cristo, o nosso Mestre Jesus, na visita ao Templo de Jerusalém, que era o centro religioso, econômico, cultural e político da Palestina, diz aos admiradores do templo: aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. A fala de Jesus cria um silêncio entre os seus discípulos que estão saindo do templo, onde Jesus fala sobre a viúva pobre. Ele já está na escadaria. Eles estão saindo do templo e se dirigindo para o Monte das Oliveiras, que fica bem em frente ao Monte Moriá, onde o Templo de Jerusalém estava construído. Então, imagina-se, do Monte Moriá até o Monte das Oliveiras há um silêncio. Quando eles chegam no Monte das Oliveiras, Pedro, Tiago, João e André, em particular, conversam com Jesus e perguntam: quando isto vai acontecer? E que sinal haverá para mostrar que isto vai começar? Eles perguntam. E Jesus começa a ensinar, inicialmente alertando: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, fingindo ser eu. E não tenham medo quando uma nação vai guerrear contra outra, quando a terra tremer e tiver falta de comida. E Jesus arremata dizendo: estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Colocando a fala de Jesus ao lado da nossa realidade, provavelmente muitos de vocês estejam pensando: é o fim, Jesus está prestes a voltar. Contudo, muita calma nessa hora. Por mais que pareça que estejamos no fim dos tempos, que as coisas terríveis estão acontecendo entre nós, e que estejam sendo ditas coisas e defendidas coisas que são horrendas, inclusive por pessoas cristãs, é preciso ter muita calma nessa hora. É preciso que voltemos ao Evangelho e ler o que está de fato escrito. Jesus está falando da destruição do templo e não do fim do mundo. Claro que se o templo de Jerusalém vira pó, com ele cai todo o sistema religioso e político, e assim também seria o fim de uma estrutura do entorno onde as pessoas vivem e a sociedade se organiza.
Mas isso não quer dizer que o fim do mundo está perto. E sim, é a oportunidade de gestar uma nova modalidade de ser igreja e um novo sistema político. Portanto, não é hora de ficar apavorado esperando o fim chegar, queridos irmãos e irmãs. A Covid não foi o fim. A enchente também não foi o fim. Cuidado diante destes fatos que aconteceram em nossos dias. Cuidado que estes fatos podem se repetir. Cuidado com a nossa função. Não é nossa função colocar-se a trabalhar para estas situações piorarem. A atual conjuntura é oportunidade para ficarmos firmes até o fim. Diz o versículo 13, parte B do nosso texto. Jesus termina o seu texto dizendo: o que nós estamos vivendo é a oportunidade para ficarmos firmes até o fim. Gente querida, o tempo em que vivemos é a oportunidade para permanecermos firmes no anunciar do Evangelho. Jesus não quer que nos percamos na beleza do nosso tempo, nos detalhes e na arquitetura do tempo. Por isso ele exorta para que tenhamos clara a razão da nossa existência como comunidade. O templo é o espaço em que o povo se reúne para ouvir o Evangelho e administrar os sacramentos. Todavia, será que a gente ainda sabe o que é o Evangelho? Será que a gente ainda sabe o que é o Evangelho? O Evangelho está revelado nos 4 evangelistas, que nem o nosso Lúcio indica: Mateus, Marcos, Lucas e João. Além disso, ali, se você está nas trevas, ali está a luz para clarear as trevas em que nós vivemos. Olhem os vitrais, eles falam por si. Jesus com as crianças, tal qual nós estamos hoje com a Ana Clara. Olhem, Jesus com o povo, Jesus com as pedras vivas. Olhem, Jesus com seus discípulos, ensinando-os. Olhemos para o altar como Cristo de braços abertos, que nos diz permanentemente que o Evangelho é aquele que acolhe e inclui. Muito oportuno a estada do grupo de formandos e livros aqui de manhã. Nós somos igreja que tem compromisso com o Evangelho, que acolhe e inclui. Lutero disse sem meias palavras: se nas Escrituras Sagradas não encontrares Jesus, só tens palha. Só tens palha. O Evangelho é a boa notícia de que Deus perdoou o pecado do seu povo, uma vez por todas no sacrifício de Jesus. Nos lembrou a carta aos Hebreus. Igualmente, o Evangelho relembra que Deus salva o seu povo por meio da fé, mediante Cristo Jesus. Neste tempo em que nós vivemos, não pode faltar que confessemos bem clara a nossa fé. Ainda que soframos perseguição e dor, é preciso enaltecer e viver o eterno amor que Deus revelou em Jesus Cristo em nosso favor. Confessar a nossa fé em Jesus não se dá com boas intenções, nem com conhecimento teórico, mas requer compromisso efetivo e consequente. Em outras palavras, precisamos ter fé atuante e transformadora. Que sejamos lamparinas alimentadas pela palavra de Deus, que é amor encarnado. Não sejamos apenas conhecidos pelo famoso e belo templo que nós temos em São Leopoldo, mas pela prática da vontade de Deus revelada em Jesus. Que o nosso amor não seja fingido,
Portanto, odiemos o mal e sigamos o que é bom. Amemos uns aos outros com amor de irmãos e irmãs em Cristo. Nos esforcemos para tratar uns aos outros com respeito. Afinal, foi um dos gritos dos nossos antepassados ter liberdade de culto. E por que muitas vezes entre nós a gente ouve manifestações de que a gente tem que perseguir os outros que não são cristãos? Nós aqui no Brasil, ao celebrarmos 113 anos, lembramos de que nós temos compromisso com a liberdade de culto. Trabalhamos com entusiasmo e fervor pelas causas de Jesus. Oramos, portanto, uns pelos outros. Oramos pela nossa casa, pelos nossos inimigos e por aqueles que não nos querem ver. Não sejamos orgulhosos, violentos e gananciosos. Repartamos com os necessitados e acolhamos os estrangeiros como nós fomos acolhidos nesta terra. Não paguemos a ninguém o mal com o mal. Não vamos nos vingar de ninguém e deixemos que Deus faça esse trabalho de castigar e de julgar, como a palavra de Deus diz hoje de manhã. Façamos tudo o que é possível para viver em paz. Aceitemos e amemos a verdade. E a verdade para nós evangélicos está em Cristo Jesus. Sejamos sal que tempera e luz que aniquila as trevas. Que o nosso Senhor nos guarde como seu povo, gente dedicada e chamada em anunciar e viver o Evangelho, hoje, amanhã e eternamente.